algumas coisas com a igreja nova, com as quais eu não me acostumei. Uma delas é não ter o antigo púlpito, não é? Que aí a Bíblia ficava assim, mais fácil, não é? A outra é segurar o microfone com a mão. Isso é um sacrifício para descendente de italiano. Ele precisa das duas mãos, não é? Para pregar. Eu estava cantando e pensando, não é? Falou-se em fé, e a gente quer que aumente a fé. Moody, o grande evangelista, relatou que perdeu 3 anos da vida dele orando, pedindo que Deus aumentasse-lhe a fé. E ele descobriu que fé só aumenta com o estudo da palavra de Deus. Então, não adianta orar, não adianta cantar, é preciso estudar a palavra. Porque estudando a palavra, você conhece o tamanho do seu Deus, quem Ele é, a sua essência e do que Ele é capaz de fazer e o que Ele já tem feito. E então, você poderá confiar nisto ou não. A sua fé nada mais é do que a confiança naquilo que você crê acerca de Deus. E para que ela seja robusta e engrandeça cada dia, eu preciso conhecer mais acerca do meu Deus. E não há outra forma, a não ser estudar a palavra. Há uma coisa interessante nas Escrituras, até eu havia escolhido esse texto para pregar, mas aí vocês ouviram os sermões lá no encontro, né, que tivemos no congresso, e poderiam dizer, olha, o Mário montou nesse cavalo aí, pegou esse cavalinho. Mas aquela narrativa que está em Lucas 24, a partir do versículo 13, quando os discípulos se encaminham para a aldeia de Emaús, uma caminhada de cerca de 1 hora, 1h30, dependendo do ritmo da caminhada. Eram de 10 a 11 quilômetros. O texto diz que Jesus aproximou-se e caminhou com eles. E depois de ouvir a respeito da incredulidade deles, daquilo que angustiava o coração dos dois, Jesus começou a narrar para eles o que se encontrava escrito a respeito dele em Moisés, a lei, e nos profetas. O termo, agora eu vou copiar o pastor Guto, o termo grego lá para expor é o verbo hermeneu, que dá origem à palavra hermenêutica, a arte de interpretar. Então a tradução mais correta seria: e Jesus interpretava-lhes o que a seu respeito estava nas Escrituras. E quando eles descobriram que aquele caminhante era Jesus, um indagou ao outro dizendo, é por isso que nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos abria as Escrituras. A igreja está nessa caminhada e ela precisa buscar as Escrituras, tendo Jesus como o grande intérprete. Então, a nossa fé crescerá, se robustecerá, e nós seremos invencíveis pela obra de Deus na nossa vida. Vamos ler as Escrituras. Eu escolhi o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 4. O texto diz assim, começando no verso 1: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra,
insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, essa palavra é a Timóteo, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um bom evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. São recomendações. E aí ele diz, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate e completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. A minha está guardada também. Vamos orar. Senhor, ilumina agora nossa mente e abre o nosso coração para a Tua palavra. E que essa palavra não seja apenas agradável aos nossos olhos e doce aos nossos corações, mas que ela plante em nós o desejo de Te servir com maior fidelidade, dia após dia, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, eu creio que é um dos mais utilizados nas pregações. Se não nas pregações nas igrejas, nos ofícios fúnebres, com certeza. É um texto sempre lembrado. Mas eu vejo aqui uma coisa interessante. A vida que tem sentido, ou qual é o sentido da vida. Os textos do apóstolo Paulo, antes eu preciso dizer que eu sou fã número 1 de Paulo, embora eu me pareça mais com Pedro, eu sou sanguíneo colérico, né? O grande teólogo da igreja. A igreja, no seu início, teve alguns teólogos extraordinários, né? Veja o que João escreveu no capítulo 1 do seu evangelho. Tem algum teólogo aí que se compara a ele? Né? E Paulo sistematizou a doutrina cristã com seus escritos. O próprio Pedro reconhece isso. Né? Eu vejo 3 coisas fundamentais na vida de um cristão e Paulo dá esse exemplo. A primeira coisa, para que a vida tenha sentido, é ter essa consciência do nosso lugar diante de Deus. Eu não tenho dúvidas, eu só estou aqui porque eu fui eleito por Deus para ser seu filho, por adoção no sangue de Cristo. E vocês não estão aqui por outra razão, estão aqui pela mesma razão pela qual eu estou. Nós somos salvos pela graça de Jesus, fruto do grande amor do Pai. Ele amou de tal maneira o mundo que entregou o seu próprio Filho por nós. Então, Paulo tinha essa convicção, tinha certeza absoluta disso. E quem tem essa convicção, caminha de forma diferente da humanidade. Nós não caminhamos nessa vida como se pertencêssemos a ela. Não caminhamos nessa terra como se fôssemos filhos da terra. Mas nós caminhamos rumo à pátria que nos está reservada. Nós somos peregrinos, somos caminhantes da esperança que há em Cristo Jesus. Eu gosto muito, e aí é também um texto para enterro, né, do que está escrito na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, né, quando ele aborda dizendo o seguinte: não queremos, irmãos, que, com respeito àqueles que morreram, que dormem no Senhor, sejais ignorantes como aqueles que não têm esperança,
porque o Senhor mesmo, soada a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro eles, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para o encontro com o Senhor nos ares. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, as palavras de esperança. Nós somos caminhantes da esperança nesse mundo, porque somos eleitos para a salvação em Cristo Jesus. Segunda coisa que Paulo revela aqui, é que ele tinha profunda consciência de um chamado. E eu acho fantástico, quando ele faz um discurso perante o rei Agripa, ele conta o seu chamado, como que ele viu a luz resplandecente às portas de Damasco. E ele fala da sua vocação. E depois ele diz ao rei: fica sabendo, ó rei, que eu não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente ao chamado. Outra coisa fantástica, está no capítulo 20 do livro de Atos, ele se despede dos presbíteros da igreja de Éfeso. E ele diz assim, eu não tenho outra alegria a não ser completar a carreira que recebi do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha grande alegria. E eu estou indo para Roma. O Espírito está me levando. E eu não sei o que há de me acontecer, a não ser aquilo que Ele tem reservado para mim, de cidade em cidade, perseguições, aflições. Mas eu vou. Eu vou porque tenho consciência do meu chamado. Então, há duas coisas aqui que nós precisamos ter certeza. Da salvação, pela graça, e do chamado. Ninguém é salvo para esquentar banco. No texto de Emaús, há uma outra coisa que eu acho extraordinária. Vejam bem, eles caminharam mais de 1h30, mais ou menos. Estavam cansados. Eles usaram esse argumento para convencer Jesus de permanecer em Emaús com eles. Fica conosco, é tarde, a noite já declinou, né? É perigoso caminhar aí agora, por causa dos assaltantes, né? Tinha muito perigo, ou até mesmo alguma fera. Mas, quando seus olhos se descortinaram, e eles viram que aquele caminhante era o Senhor ressurreto, eles se animaram e voltaram para Jerusalém, naquela mesma hora. Caminharam mais 10, 11 quilômetros novamente, e agora certamente com um passo mais apressado. E quando eles chegaram lá, encontraram reunidos os 11, que diziam que Jesus vive. Então eles disseram o que lhes acontecera no caminho. Sabe por que voltaram na mesma hora? Sabe por que venceram os problemas da caminhada? Porque tinham uma grande notícia, tinham tido uma experiência real com Cristo ressurreto, tinham visto o Senhor, tinham caminhado com o Senhor, tinham ouvido o Senhor falar a respeito de si, abrindo-lhes as Escrituras. Então, nós temos consciência de que somos salvos e somos chamados para contar ao mundo a nossa experiência na caminhada com Jesus. Do Jesus que nos salvou, do Jesus que nos santifica, por intermédio do seu Espírito que habita o nosso coração, que habita o nosso interior. Então, Paulo diz assim, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, estou sendo oferecido em sacrifício, o tempo da minha partida chegou. Essa foi a última carta que Paulo escreveu. Ele tinha consciência que havia chegado ao fim. Então, ele diz com grande alegria
no seu coração. Eu combati o bom combate. Não fugi do combate, eu o enfrentei, eu combati. Eu completei a minha carreira, a minha, não a sua, a minha caminhada. Eu guardei a fé. Esse é o resumo de como deve sentir-se o cristão no final da sua jornada. Não foi desobediente à visão celestial, tomou posse da salvação em Cristo Jesus, caminhou com Ele, anunciou a sua morte, os benefícios da sua morte vicária, proclamou o seu reino e agora está pronto para receber a coroa de justiça. Reservada para você, reservada para mim, reservada para aqueles que amam a Deus. Quando Licínios era imperador na Armênia, ele tinha uma centúria comandada por Semprônios, e Semprônios era conhecido e reconhecido por ser um homem duro, principalmente na perseguição aos cristãos. E Semprônios não sabia, mas ele descobriu que da sua centúria, 40 soldados eram cristãos. E ele os levou ao imperador e eles foram condenados à morte. Então Semprônios os levou à margem de um lago congelado, fez com que eles se despissem das suas roupas, suas armaduras, suas vestes, e fossem para o meio do lago. E lhes disse: se alguém quiser renunciar à sua fé, basta caminhar em direção à margem. Aqui, nesta casa, há um banho quente à espera daquele que renunciar à sua fé. O frio cortante foi se abatendo sobre os corpos desnudos, e quando começavam a tombar, ouviu-se uma oração. Um dos soldados orou: Senhor Deus, 40 guerreiros vieram aqui para pelejar por ti. Permite que 40 guerreiros ganhem a coroa da vitória. E essa oração foi se ecoando, e os outros foram repetindo. Mas um deles, não suportando mais a dor do frio penetrante, cambaleando, dirigiu-se à margem do lago. E os soldados correram para ajudá-lo e o levaram para o banho quente. Nesse momento, a oração se repetiu: Senhor, 39 guerreiros vieram cá para pelejar por ti. Permite que 39 guerreiros ganhem a coroa da vitória. Aquele homem de coração duro, empedernido, tirou a sua armadura, tirou as suas vestes e foi ao encontro dos 39. Então, novamente a oração: Senhor, 40 guerreiros vieram cá para pelejar por ti. Permite que 40 guerreiros ganhem a coroa da vitória. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, que haja em nós essa consciência de que fomos escolhidos pelo grande amor de Deus, que Ele provou pelo fato de haver Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas que fomos escolhidos para ser o louvor da sua glória, com uma missão que temos, que declaremos ao mundo a salvação que há em Jesus Cristo e que o adoremos com o nosso viver no dia a dia. Que façamos da nossa vida uma permanente oração, orando sem cessar, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, e que em nós e por nós Ele seja glorificado.
para que alcancemos a coroa da vitória. Deus nos abençoe. Um dia eu chego lá. Bênção, né, irmãos? É isso aí. Deus abençoe grandemente o Senhor. E que a gente possa entender que nada vai nos separar do amor de Deus. Nem o frio, nem o calor. E a gente vai permanecer pela fé, caminhando. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que vivem pela fé, avançando para a conservação da alma, das nossas emoções. Antigamente a gente cantava, andando um pouco mais na presença de Jesus. Eu não lembro, não. Mas o Cláudio lembrou. O Cláudio lembrou. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos ter uma palavra de oração. Irmão presbítero João Jacó, por favor, vem aqui, faça essa oração. Depois eu impetro a bênção. Mas ore, agradecendo a Deus por esse culto, por essa bênção. Orando também pela vida do reverendo Mário Fava e sua esposa, sua família. Depois nós vamos impetrar a bênção. Louvado seja o teu nome, ó Pai, somos gratos a Ti, por este culto, este maravilhoso culto. Te agradecemos pelas orações, pelo louvor, e agora, ó Pai, pela palavra que o Teu servo nos trouxe, que aqueceu o meu coração, e tenho certeza que aqueceu o coração da Tua igreja. Obrigado, ó Pai, por esta vida preciosa, obrigado, ó Pai, por o Senhor conservar a sua memória. Eu estive observando que ele falou tudo de cor, não leu nada a não ser a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento, para que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti. Obrigado, Pai, pelos ensinamentos de hoje. Obrigado, Pai, pelo nosso querido pastor Mário Fava. Abençoa ele como diretor do nosso colégio Alga Viva. Abençoa a sua esposa e abençoa a sua família. Te louvo, ó Pai, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pastor Guto, pastor Juba, nossos presbíteros, diáconos, liderança de projetos, de ministérios, para que todos nós possamos aquecer os nossos corações, conhecendo a Tua palavra, vivendo por ela, na Tua direção e, ó Pai Santo, na Tua presença. Obrigado, Senhor, mais uma vez te louvo pela Tua palavra nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Deus eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vos abençoe, vos guarde e vos preserve na graça bendita de Jesus, no amor infinito do Pai e na comunhão do Espírito Santo até a volta de Cristo. Amém.